É mulher negra no STF, é o Marcelo Melo namorando uma mulher 17 anos mais nova, é álbum novo da Urias. O que eu vou comentar essa semana nesse canal é justamente essas coisas. Como eu prometi, toda semana eu vou trazer um resumão de notícias do mundinho negro, do mundinho LGBT e aliados simpatizantes também, o que eu achar interessante pra esse canal. Olá, gente, eu sou Dadi, comento sobre questões sociais e cultura pop também. Pra quem não sabe, né, tamo aí toda semana comentando alguma coisinha. Semana passada eu comentei a Yasmin com os perfumes pra gays, a Azealia Banks Israel, enfim. Essa semana eu vou tratando de 3 notícias que eu gostaria de comentar aqui. E pra quem não sabe, eu tô com um podcast que estreou dia 14 agora de outubro, terça-feira passada, e toda terça vai ter um episódio novo. O primeiro episódio já tá no ar, vou deixar os links aqui na descrição. Tá disponível aqui no YouTube, no Spotify e na Apple Music. Pra quem não tá acompanhando, o Marcelo Melo tá namorando uma moça de 17 anos, mais nova do que ele, que também é atriz, que se chama Mel Muzilo. O Marcelo tem 37 anos e a Mel tem 20. Pra quem acompanha o Hospício Ambulante, que é o X, o antigo Twitter, toda uma discussão foi levantada sobre a diferença de idade deles e algumas coisas por um lugar muito problemático. O primeiro apontamento que eu acho importante ser dito aqui é que, gente, pelo amor de tudo, não sejam burras. Não se pode imputar crime para uma relação em que as duas pessoas já são maiores de idade. Tem gente que foi pro argumento de pedô. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Porque as redes agora meio que estão censurando essa palavra. Sabe? O crime que tá cometendo é você quando faz esse tipo de imputação de crime. Ela tem 20, ele tem 37. São duas pessoas que são sim maiores de idade e que são livres para se relacionar e não há nada oficialmente que as impeça. Ela não é menor de idade. Esse tipo de absurdo eu acho assim, vocês se passam. Vocês se passam. Acho sim válido a discussão sobre uma pessoa mais velha namorar uma outra muito mais nova. Porque eu acho que as questões que entram aqui, e eu sendo uma pessoa que já tive uma relação quando eu tinha 18 anos, eu namorei um cara de 40. E tem coisas aqui que são importantes de serem discutidas, tipo qual a maturidade da pessoa mais nova. Numa relação onde a diferença de idade é muito grande, pode haver relações de poder e, enfim, coisas que uma pessoa mais nova às vezes não percebe que é uma manipulação e, enfim, essas discussões são importantes. Mas a gente pode discutir isso de uma forma generalizada, sem usar, por exemplo, um casal que a gente mal conhece a intimidade. A gente não sabe a intimidade de Marcelo e da Mel. Então, pegá-los como exemplo, sendo que eles são um casal que acabou de começar, não há nada de problemático que surgiu publicamente sobre a relação deles, usar eles como exemplo para discutir uma coisa tão séria é até vergonhoso, assim. Quer discutir os problemas de uma relação onde a diferença de idade é muito grande? Use outros exemplos que já tenham aparecido publicamente e que apareceram publicamente de forma problemática, ou use sua própria experiência, ou generalize a discussão sem citar necessariamente um casal. Tem um casal novo que está bombando aí agora, que é um professor da USP, muito mais velho, namorando uma menina de 19 anos. Eu não vou expor esse casal aqui. Este caso em específico é bastante problemático, porque a garota se infantiliza para esse homem, e esse sim é um exemplo que pode ser usado para discutir isso. E eu posso falar sobre esse casal se vocês quiserem, só sobre eles em um vídeo, mas nesse caso é diferente. Bem diferente de Marcelo e Mel, por exemplo, que não é uma mulher que se infantiliza para agradá-lo, é uma mulher adulta de 20 anos que se veste de acordo com a idade e que é um casal, inclusive, muito bonito. Vamos ser bem sinceros? Enfim. Só queria comentar isso porque o hospício lá tá pegando fogo. Vamos para a próxima discussão. Vai compartilhando, comentando suas opiniões, me segue nas redes sociais, @giovanniadodi. E agora eu quero falar de uma pauta quente. Mulher negra no STF. Eu preparei um vídeo para o Instagram que ainda não foi ao ar, vai ao ar depois disso aqui. Então vocês do YouTube vão ter a minha reflexão primeiro aqui. Gente, se vocês não estão morando num lugar que não tem Wi-Fi, que não tem 4G, vocês estão acompanhando a discussão da reivindicação por uma mulher negra no STF. Um pedido para que o governo federal, para que o presidente Lula, que é quem indica, coloque uma mulher negra dentro do STF. E tem muitas coisas sendo ditas sobre isso e eu quero trazer uma perspectiva que está me incomodando muito em relação a essa discussão,
que é a seguinte. Muitos, mas muitos perfis têm feito a seguinte argumentação. Mas já tivemos aí um ministro negro, era meio de direita. Ou tipo, recentemente os Estados Unidos colocou uma mulher negra para votar contra o cessar-fogo da guerra de Israel e Palestina. Aquela papagaiada absurda que tá rodando por aí. Essa argumentação é bastante rasa. É uma argumentação que parece partir de uma preocupação que se preocupa com uma indicação saudável, ou seja, que o Lula indique alguém de confiança, alguém progressista e antenado com as nossas pautas, mas que não passa de uma preocupação racista. Vamos ser bem sinceros. Porque esse tipo de argumentação generaliza a nossa experiência negra e acredita que o fato de uma pessoa negra ter ocupado um cargo importante e não ter utilizado aquele cargo em prol da sociedade, numa visão progressista, acredita que, a partir disso, nós, enquanto pessoas negras, não podemos exigir a presença negra no STF. E de uma mulher negra que nunca houve essa presença dentro daquela corte. É uma argumentação racista que reduz a nossa existência. Tipo, se essa pessoa negra fez besteira, então pra que ficar exigindo outra, menina? Cala a boca, fica quieta. Se a gente for partir por esse tipo de perspectiva, então quer dizer que a partir de hoje está proibido qualquer pessoa branca se candidatar a um cargo político nesse país. A maioria esmagadora, 99,9% dos presidentes do Brasil até hoje foram brancos. A ditadura militar foi regida por brancos. O Congresso é majoritariamente branco. Então quer dizer que vocês brancos estão proibidos de se candidatar? Não estou dizendo que não. Mas pela lógica de vocês estão dizendo que sim. Já que tantos brancos fizeram merda, então não podemos confiar muito nos brancos. Não podemos mesmo. Mas eu estou tentando operar na lógica de quem argumenta assim. Percebe que para o branco existe o direito à individualidade. Para negros, não existe. Para a gente, essa individualidade não é respeitada. É como se a presença de uma pessoa negra de direita naquele lugar, em algum momento, fosse o suficiente para dizer, olha, então não tem que mais pôr negro lá não. Foda-se. Discurso racista, discurso raso e cínico. É um discurso de uma esquerda cínica que opera dentro da lógica da branquitude. Então, assim, queremos sim uma mulher negra no STF. Sabemos que talvez não vai ter, porque na questão racial o Lula às vezes caga muito. Porém, concordo que não dá para pôr qualquer pessoa com qualquer perspectiva política lá dentro. Isso é óbvio. Quando você olha para o STF, e aí eu quero fazer uma fala rápida, de 2018 para cá, por conta da força da extrema-direita e do bolsonarismo, a gente acabou ficando com medo de fazer algumas críticas ao STF, porque poderia reforçar o movimento bolsonarista contra o STF. A forma como a extrema-direita opera na crítica ao STF é uma movimentação antidemocrática e de ataque à democracia, e a gente não compactua com isso. E o STF é uma instituição importante para a manutenção da democracia, visto o que aconteceu atualmente. Mas o STF não deixa de ser um espaço e uma corte altamente problemática. Por exemplo, quando a gente vai ver o histórico dos ministros em relação a votos sobre a causa trabalhista, tem até um gráfico, eu vou deixar aqui na tela. A maioria esmagadora da corte vota a favor das empresas e não dos trabalhadores. É como se o STF em vários momentos estivesse dizendo claramente: estamos do lado da empresa e não do trabalhador. Inclusive, existe toda uma discussão sobre a pejotização do mundo do trabalho, de como o STF tem se movimentado em favor disso. E a gente quer uma ministra negra lá dentro que opere contra essa corrente e que esteja do nosso lado, da classe trabalhadora, das pessoas negras e de toda a diversidade que existe dentro do Brasil. Se você tem a opção de escolher uma pessoa branca progressista e uma mulher negra progressista, que se coloque esta mulher negra, porque essa presença nunca esteve lá. Simples. É completamente possível fazer essas duas conversas da presença negra e de uma presença de qualidade no mesmo debate. O problema é que tudo vira 8 ou 80 e aí, enfim, vocês sabem como é o debate político. É tudo muito lá bubu. Mas fica aqui a minha contribuição mínima para esse debate, espero que você concorde. Mas vamos para a próxima pauta, que é uma pauta de cultura pop, para dar uma aliviada e encerrar o vídeo. O Rias lançou o disco Carranca, que já é um dos melhores álbuns do ano, se não o melhor. Um disco que exala a negritude, que olha para o nosso passado colonial e conta essa história com o olhar de uma mulher trans. E esse disco é especial, você precisa ouvir. Lançado recentemente, e é um disco que conta a história tanto do povo negro quanto também dos povos indígenas aqui no Brasil, da nossa história com a liberdade, de como a gente se relacionou com a liberdade, tanto pela perspectiva do branco
da branquitude quanto com a perspectiva racializada dos negros e indígenas. Esse disco é muito incrível porque eu acho genial como ela começa o disco contando sobre a liberdade prometida, é a liberdade branca, da branquitude, dessa branquitude que promete uma liberdade para essa pessoa negra e indígena, e aí pensando no Brasil colonial, para os escravizados, tipo, ou mesmo fazendo conexão com o nosso tempo, trabalhe, faça o que você tem que fazer, que quando você chegar lá, a gente conversa. E que quando a gente minimamente consegue chegar lá, seja esse lá o que for, o topo, ou algum tipo de sucesso, a branquitude consegue imediatamente paralisar a gente com as suas estruturas racistas, impedindo o nosso avanço. Basta ver, por exemplo, recentemente a professora Érica Bispo, que passou em primeiro lugar em um concurso e os seus concorrentes brancos entraram com recurso para impedir que ela assuma o cargo. Meteram a liberdade. E quando a gente chegou na porta dessa casa, fomos oprimidas, renegadas, enfim. Então esse disco, ele casa muito com todas as discussões raciais que têm sido pautadas, e mais do que isso, a Urias se reposiciona musicalmente, mostrando evolução vocal, evolução de produção musical. Um disco assim, gente, quando eu ouvi, eu estou no repeat, assim, eu estou com hiperfoco em Urias. E aí o mais bonito é quando ela sai, ela discute a ideia de liberdade prometida pelos brancos e vai para uma outra ideia de liberdade, que é a liberdade negra, tipo, que nós façamos a nossa liberdade, que a gente construa a nossa liberdade. Nem é que para isso a gente tem que pôr fogo na Casa Grande. E maravilhoso. É um disco sensacional e merece a sua atenção. É isso. Eu queria trazer esses pontinhos pro vídeo de hoje. Compartilha para chegar mais longe, faz chegar o mais longe possível e me segue no @giovanadodic. Todo dia tem vídeo lá no Instagram e toda terça podcast aqui pra gente barbarizar nas discussões de raça, sexualidade e cultura pop também de vez em quando. Beijo!